Bom, meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema específico, que é um tema do nosso Evangelho, né? O tema da palestra de hoje é uma passagem do Evangelho que diz: disse Jesus, se não lavo-te os pés, não tem partes comigo. Né? Acho que uma grande maioria aqui vai saber de onde a gente está falando, de que parte do Evangelho é essa. Essa passagem conta que no momento da última ceia, né, aquele momento que foi icônico dentro do cristianismo, João conta que Jesus, chegando da caminhada, ele, ao receber os discípulos na residência, ele mesmo tira sua túnica, coloca uma toalha na sua lateral, prende uma toalha, deita uma água sobre uma bacia e ele começa a fazer a lavagem dos pés dos discípulos. Ele se coloca na posição de eu vou lavar os seus pés. E isso era um hábito que já estava inclusive na Bíblia, tem na Gênesis, tem outros, mas era um hábito da região, mas era um hábito que o anfitrião deveria fazer. Ele ali na posição de convidado, na posição de mestre, né? Ele se coloca nessa posição e ele começa a fazer a lavagem dos pés dos discípulos. Quando chega até Pedro refuta ele, fala: Cristo, você vai me lavar os pés? Ele: sim, eu vou te lavar os pés. Ele: não, o Senhor é meu mestre, o Senhor não me lava os pés. E aí a frase, né, que Cristo fala, que é: disse Jesus, né? Se eu não te lavo os pés, não tem partes comigo. E essa frase icônica, né, conforte essa frase. E aí, o que Pedro retruca para ele? Então Pedro fala: olha, então, se você pode lavar os meus pés, mas lave também minha cabeça e minha alma. Né? E o Cristo diz: olha, se você está limpo, então não preciso lavar mais do que os pés. Mas nem todos vocês estão limpos. Aí no relato de João ele já faz uma referência, né, à situação de Judas naquele momento, que vai ser revelado mais à frente. Mas o Cristo ressalta, logo em seguida ele fala: vocês agora não entendem o que eu estou fazendo, mas logo entenderão. E ele diz: se por acaso se eu faço isso com vocês devem fazer isso com os outros. Essa passagem é uma história bíblica, né, muito simbólica, uma passagem muito forte. E a primeira acepção que a gente tem dessa passagem está bem clara para todos, né? O que é o papel do Cristo se colocando na disposição de anfitrião e lavando os pés dos discípulos. É forte para todos nós. Quando o Chico Xavier é perguntado sobre o que quer dizer essa passagem, a resposta dele é bem clara. Isso está no livro Consolador, a pergunta é a 314. E ele fala assim: qual é a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar os pés dos discípulos? E a resposta é clara: é uma lição de humildade. Então aqui a gente vai fazer um exercíciozinho de pegar essa pequena passagem, essa pequena frase, e fazer nela, estender ela até aquilo que a gente consegue compreender. O que a gente pode retirar dessa passagem? O Emmanuel, no livro Renúncia, que é um dos últimos livros que ele escreve, é um livro bem difícil. Só para ter uma ideia, quem aqui já leu Renúncia? Tem vergonha, gente. É um livro difícil mesmo. Ele é um livro com bastante dificuldade, assim, porque ele tem uma moral, a gente lê e ele é um livro bonito, um romance bonito, mas é um romance que tem uma percepção moral difícil, porque a vida daquela pessoa, da Alcione, ela é muito doída, ela é muito sofrida. O próprio nome do livro já coloca para a gente essa percepção, né, como uma renúncia como um todo, que ela era um espírito de luz, um espírito que já não estava mais no âmbito da Terra,
e ela retorna para poder auxiliar, ela volta a reencarnar na Terra para poder auxiliar um irmão que era um afeto dela, um ente querido dela, nessa transição. Em algum momento do livro, lá na frente, enquanto ela já está tendo contato com esse irmão, ela tem a oportunidade de participar do que era uma espécie de culto no lar. Então, os patrões da casa dela começam a perceber que ela tinha uma cultura, que ela tinha uma educação inclusive religiosa, e convidam ela para o que eles faziam, que era ler um pequeno trecho do Evangelho e fazer uma atribuição do que eles conseguiam perceber daquele trecho. Isso é reforçado por Emmanuel, e é muito interessante essa ideia, porque Emmanuel fala que olha, não existe palavras no Evangelho, quando ele está falando isso, está falando, claro, não só da Bíblia, mas também dos escritos que foram orientados pelos bons espíritos, não existem palavras vãs, não existem palavras à toa no Evangelho. As simbologias, os atos, todos eles têm um significado. E o Emmanuel vai fazer isso, ele vai pegar, são uma série de livros, que você vai abrir, você vai ver que tem uma passagenzinha bíblica em cima, né? Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, enfim, Fonte de Luz, todos eles são pequenos trechinhos do Evangelho comentados. Esses livros depois foram concatenados, e tem essa obra, que é essa obra aqui, que esse é o quarto, onde alguém fez um estudo e concatenou todas essas ideias, juntou todos esses escritos e colocou na ordem das Escrituras. Isso tem uma leitura muito agradável, porque você vai lendo de acordo com aquilo que você conhece da Bíblia. É uma forma de incentivar uma coisa que nós espíritas muitas vezes não fazemos, que é ler a Bíblia, né? Mas Alcione, naquela oportunidade, ela tem a oportunidade de falar, e ela faz uma analogia que ela fala o seguinte, ela fala que ler as Escrituras é como se fosse uma pesca de uma luz espiritual. Então nós estamos buscando uma luz específica quando nós lemos aquilo. E essa pesca é uma pesca ativa. É preciso que nós mergulhemos dentro dessa percepção, dentro da nossa compreensão, para poder chegar naquele ponto, para poder atingir aquele tesouro que está guardado no fundo. Então, fazer esse exercício de leitura é um exercício de raciocínio, da gente buscar os sentidos que existem por trás dessa situação. E o primeiro sentido que a gente observa nessa leitura, claro, é a da humildade. É bem clara essa percepção de humildade. Ora, a gente tem o mestre dos mestres, o espírito mais evoluído que já passou na Terra, aquele que, de alguma forma, se sacrificou por todos nós, como muitas religiões gostam de enaltecer com muita força, né? Aquele que retirou os pecados originais. Todas essas percepções mostram um Cristo que se ajoelha diante dos seus discípulos e faz uma lavagem dos pés. Isso é um ato óbvio de humildade. É a percepção de que nós estamos recebendo, ou aquele irmão que é, de alguma forma, menos evoluído, talvez, numa posição menor, está recebendo daquele irmão uma posição maior. Isso está em diversas passagens, essa ordem de humildade, ou seja, essa percepção de que nós, ainda que numa posição maior, devemos ir até o nosso irmão numa posição menor e atendê-lo, ou até mesmo comandá-lo com sabedoria. Isso está dentro do Livro dos Espíritos em diversas oportunidades. Então a gente vai encontrar isso aí aonde? Vai encontrar na Lei do Progresso, quando ele pergunta, lá no 807, o que se pode fazer com aquele que subjugar o seu irmão numa posição subalterna. E a mensagem do Cristo, dos Espíritos, é muito incisiva. Fala, olha, ele vai sofrer as penas, porque não é o dever dele ali. Então, se por acaso em algum momento nós nos colocamos, numa posição superior a algum irmão,
nasce, nesse mesmo momento, uma obrigação que você tem de cuidado com aquele irmão. É no mesmo momento. Se você, por algum motivo, você olha e fala assim, olha, eu estou numa posição melhor do que esse irmão. Por algum motivo, seja material, seja intelectual, seja emocional. Aquela situação típica, você está na sua situação de trabalho e você vê que tem uma pessoa que está, seu chefe está lá descompensado e te grita e te causa nervosismo. E você, naquele momento você pensa assim, eu estou numa posição muito melhor do que ele emocionalmente. Isso nasce para você uma obrigação por estar acima, de humildade, de tratar aquele irmão com a dignidade que ele merece, na posição de subalterno. Não nasce para você uma posição de você subjugar aquele irmão, mas ao contrário. Uma obrigação de que você, numa posição que você se colocou numa posição melhor, já nasce para você uma obrigação de, olha, se eu estou melhor do que o irmão, então eu tenho que fazer jus a essa minha posição. De nada vai adiantar eu descer até a posição dele. E isso é uma colocação que a gente muitas vezes nos coloca com bastante dificuldade. Eu queria que também abrir um pouquinho mais. É difícil para a gente tem muitas vezes nas leituras do Espiritismo uma percepção de que a evolução ela é linear. Quando a gente pensa na evolução, é muito comum a gente ver o símbolo que vem através de uma escada. Acho que todos nós já tivemos essa mesma percepção, né? Tá lá você vai subindo a escadinha, você está melhorando cada vez mais, né? Essa percepção evolucional de que, olha, estou subindo, estou galgando passos para o alto. Essa percepção, essa metáfora, é uma metáfora muito simples, muito vaga. Porque a verdade é que a evolução não se dá dessa maneira. A evolução não se dá subindo passo a passo ao alto. Sob pena da gente ter que acreditar que todo o caminho que o meu irmão percorre, eu vou ter que percorrer também. O que não é uma verdade. Então, à medida que a evolução ela se dá de uma forma, se a gente fosse conseguir pensar nessa ideia, mas de uma forma tridimensional. Ela não é uma escadinha. Então, eu vou estar evoluindo, eventualmente, um pouco fazendo aqui uma pequena distinção na minha paciência. Eu vou estar mais evoluindo na minha paciência, mas não na forma como eu lido com os meus irmãos quando eu tenho uma situação de raiva. Às vezes eu vou estar mais evoluído quando eu lido com um carro, quando eu estou no trânsito. Mas o meu irmão do meu lado não está. Ele é super paciente com seus familiares, mas quando pega no trânsito ele é impaciente. Às vezes eu vou estar mais evoluído quando eu lido na minha paciência dentro do meu trabalho. Então, durante o meu trabalho, eu tenho mais paciência. Mas o meu irmão do meu lado não tem. E aquilo irrita ele. Então, só no quesito paciência, a gente consegue perceber que existem diversas frontes que podem ser trabalhadas. Diversas frontes que podem ser evoluídas. Do mesmo jeito, é a nossa vida inteira. Então, você vai conseguir lidar de uma forma específica com uma informação X e aquilo dentro da sua evolução, dentro da tua experiência, vai refletir de uma maneira única. Assim como quando você vai falar com outra pessoa, aquela outra pessoa vai receber aquela informação e aquela mesma experiência vai refletir de uma outra forma, porque os ambientes evolucionais não são os mesmos. Eu não vou percorrer os mesmos caminhos. Não faz sentido eu percorrer aqueles mesmos caminhos. O meu aprendizado vai ser diferente. E às vezes esse aprendizado sequer tem que passar pelas mesmas provas. Né? Quando é perguntado no Evangelho o tamanho do mal, eles respondem, olha, o mal é finito, o bem é infinito.
Então, a forma como nós trazemos o bem na nossa vida, como nós contribuímos, como nós evoluímos, ela é infinita, ela não tem uma maneira, um caminho certo, um jeito certo de lidar. Isso está muito baseado nas nossas experiências, na nossa vivência, na forma como a gente recebe. Isso dentro da nossa encarnação. Então a evolução, a gente não consegue medir essa evolução dentro de uma percepção de, olha, eu estou mais evoluído que fulano. Ciclano está mais evoluído do que eu. Porque essa evolução, ela não é medida dessa forma. Ela não é uma coisa, a gente não consegue ver, a gente consegue ver quando é muito longe. Aí a gente consegue ver que a pessoa é muito mais evoluída. Eu tinha um parente, e esse parente, ele, em algum momento, ele não se fixava em religião nenhuma. Aí um dia ele chegou para a gente numa reunião familiar e falou assim: eu queria ser espírita. Mas eu queria ser espírita tipo Chico Xavier. Aí a gente olhou e falou assim: então, tá bom, né? E quando ele se achou dentro da igreja evangélica, ele se achou mesmo. Ele se achou dentro daquela situação. E aquilo para ele foi um momento de muita evolução. Porque esse jeito dele de eu quero ser, era uma percepção pessoal que ele tinha de que ele devia ser extremamente rigoroso, tal qual Chico Xavier era com os atos dele. Né? Essa percepção dele, então quando ele falava que ele estava sendo honesto, mas era uma percepção pessoal, ele ainda precisava de coisas palpáveis, de morais duras, de muitas vezes a percepção de um demônio que persegue, ou de um demônio que está à espreita para poder agir da forma certa. E se encontrar na religião evangélica, para ele, foi um momento de muita evolução pessoal. É isso que a gente tem que perceber. Cada um de nós, se a gente olha para o lado, cada um de nós vai estar no momento de evolução pessoal. E coletivamente, nós todos estamos no mesmo momento. Então a gente que muitas vezes se acha muito acima, né, dos outros irmãos, a gente que se acha muitas vezes, não, olha, a minha religião não tem tal coisa, a minha religião não tem, e a gente se acha muito acima muitas vezes, a gente não consegue perceber que a gente está no mesmo patamar. Vou contar uma outra história pessoal para você. Teve uma vez que a gente estava voltando para casa com um amigo, e é um amigo com muita sabedoria, assim, ele tem uma calma, uma paciência. E aí ele virou para mim, eu mandei uma mensagem, falei, não, deixa eu mandar uma mensagem para minha esposa dizendo que a gente está preso no trânsito. Ele virou para você e falou assim: então você está mentindo para ela, porque nós não estamos presos no trânsito, nós somos o trânsito. Aquilo refletiu na minha cabeça, né, de que, ou seja, nós não estamos no momento de, o mundo não está em provas e expiações, nós somos provas e expiações. Nós estamos nesse momento evolutivo, todos nós somos ainda provas e expiações. Nós ainda estamos nessa fase evolutiva. Às vezes a gente vai errar muito, vai bater muito, cada um vai ter o seu ponto pessoal, sua necessidade, sua dificuldade pessoal, mas nós, como um todo, somos provas e expiações. Então, olhar para o nosso irmão e entender o momento evolutivo dele, a gente não consegue entender nem o nosso momento evolutivo. Nós não conseguimos perceber nem quem somos, muitas vezes. Reconhecer esse momento evolutivo, reconhecer os nossos defeitos, já é uma dificuldade gigantesca. Tanto é que muitas vezes nós nos colocamos numa posição acima dos nossos irmãos. Quando na verdade, se a gente estivesse passando muitas vezes por aquela mesma situação, as escolhas teriam sido aquelas mesmas ou pior. Mas a gente não consegue entender. Então, o primeiro passo dessa leitura é entender isso. É se entender numa posição de humildade. É entender que todos nós
Estaremos um dia lavando os pés e algum dia estaremos tendo pés lavados. Entender que, mesmo na posição de mestre, se algum dia chegarmos até lá, somos meros servidores. Essa é a posição do Espírito. Né? E aí vamos para outras interpretações que a gente pode ter. E outros símbolos que a gente pode ter. Né? E um dos símbolos que o Emmanuel ressalta para a gente no livro Caminho, Verdade e Vida é a ideia de que a ideia dos pés sujos, dos pés que estão sujos. O Cristo não lava a cabeça, da onde saem as ideias, da onde provém o pensamento, que é a cabeça que percebe. Ele não lava as mãos, que é o motivo do trabalho, né? que é o local onde se desenvolve. Ele lava os pés, ele lava as bases, ele entrega para nós as bases. E ele deixa e permite que os atos, os pensamentos fluam da maneira que ele quer. Então, a base do Cristo, a base sendo lavada, o pé sendo lavado, é um símbolo muito expressivo nessa percepção. Tem uma historinha no livro Jesus no Lar, que conta de um irmão que era um sábio, um pregador, e ele passava de cidade em cidade com um jumentinho, que era o jumentinho que ele tinha. Ele levava medicamentos e levava algumas palavras, levava algumas orientações espirituais. E em algum momento ele foi começando a ver algumas decepções, pessoas que distorciam as palavras dele, pessoas que não... decepções típicas do trabalho como um todo. Que ele foi percebendo que às vezes aquela pessoa não entendia direito, que a pessoa continuava, não mudava, que aquela palavra era distorcida, e aos poucos ele foi se calando. Ele foi calando em si essa relação. Foi aos poucos minguando, ele passou só a levar o medicamento, não entregava, não falava nada, se calou. E um dia, muito angustiado com essa situação, né, assim, de olha, ele tem um sonho com um anjo, onde ele estava andando no burrinho e o anjo estava do lado dele. E aí o anjo fala assim: irmão, você sabe quantas vezes esse burrinho deu coisas hoje? E aí o rapaz fala: muitas vezes, irmão, muitas vezes. Ele tropeça, a cada pedra que ele encontra no caminho, ele tropeça, ele dá um coice. E você sabe quantas mordidas que ele deu nos cavalos da estrebaria? Nossa, inúmeros, com certeza. Não consigo imaginar, mas ele é muito arredio, muito, muito dificultoso. O irmão falou: e você conseguiria chegar na cidade próxima sem ele? Não consigo. E aí ele acorda pensando nisso. Na ideia de que esse burrinho teimoso, que erra, que vacila, que ainda não está pronto para estar, de alguma forma, carregando os medicamentos, ainda assim era o meio necessário para levar os medicamentos até outra cidade. E ele se percebe nessa situação. Ele se percebe como o burrinho da história. Que ainda que ele errasse, ainda que ele tivesse dificuldades, ainda que ele necessitasse dos pés limpos, ou seja, ainda que ele tivesse os pés sujos, a caminhada era mais importante, ou seja, levar os medicamentos era mais importante do que
estar parado. Então essa leitura de que são os pés, o nosso movimento, o nosso movimentar, o nosso carregar, é que traz essa situação dos pés limpos, ou seja, são os pés, são aqueles que levam para a caminhada, são aqueles que traduzem o caminhar. Isso é importante para a gente ter uma percepção de que a base do que a gente precisa consolidar é que é fundamental. Cabe a nós desenvolvê-lo demais. Cabe a nós criar e trazer e buscar outras formas de desenvolver esse conhecimento. Quando a gente pensa nessa interpretação, a gente sabe que muitas vezes a gente vai errar, que a gente vai buscar coisas diferentes, e nessa busca por coisas diferentes, por novos trabalhos, por novas movimentações, a gente vai errar, e os pés vão estar sujos de novo. Né? Às vezes até mais, às vezes a cabeça, às vezes as mãos. Conta o Paulo Vieira, né, o irmão X, que é o Beto de Campos. O Beto de Campos, que ele conta no Boa Nova que Judas tinha por trás do pensamento dele uma intenção, que era a intenção de que aquilo tudo fosse mais rápido. Então ele trazia dentro da percepção dele que se por acaso ele levasse o Cristo até os romanos, o Cristo, que era o Senhor dos milagres, agiria com ímpeto e modificaria as coisas com muita rapidez. Então ele queria apressar o rumo das coisas, quando na verdade o Cristo age de uma maneira muito simples e se submete, e aquilo marca a humanidade como um todo pela história, né? Ao invés da guerra que ele imaginava, uma formação de uma guerra santa, o que o Cristo faz é o contrário. Ele aceita o jugo. Ele recebe aquela condenação. E aceita aquela condenação. Essa percepção de que o Judas teria, de alguma forma, trazido uma intenção diferente naquela situação, até mesmo nos parece excusável, né? Nos parece assim, olha, é uma desculpa muito boa, ele acreditava e ele erra. E isso resulta, né? O West Campos fala no Boa Nova, no momento onde o Cristo está na cruz, ele escuta de um irmão espiritual dizendo, olha, o Judas se suicidou. E ele pede para que os irmãos vão acudir o Judas nesse momento. Porque a dor dele, essa dor grande, gigante, que ele carregava, de não ter conseguido e de ter se frustrado, foi gigantesca. O próprio Pedro também passa por uma dor similar quando ele recusa 3 vezes. E na passagem a gente percebe isso nessa própria leitura, que Pedro tem essa percepção de uma dor muito forte, de um reconhecimento com Cristo muito forte. O Pedro, ele, posteriormente à crucificação, ele abre uma igreja em Cafarnaum, né, e fica por muito tempo exercendo lá o apostolado, quando ele é pego pelos romanos, né? E aí, na condenação dele, ele é condenado a ser crucificado como foi o Cristo. E quando ele descobre isso, ele fica indignado, ele fala, não, vocês não vão me crucificar igual vocês fizeram com o meu mestre, eu não sou digno disso. E aí os romanos falaram, não, então tá bom, então já que você não quer ser igual ele, vamos te colocar de cabeça para baixo. E aí ele é crucificado de cabeça para baixo. Quando você vê a imagem, né, uma imagem que enfim, depois de um tempo isso virou, algumas pessoas atribuem ao anticristo, mas essa imagem é uma imagem religiosa, né, tem algumas pessoas que consideram que é a cruz de São Pedro,
que é uma cruz de cabeça para baixo. Essa cruz de cabeça para baixo significa por conta exatamente dessa situação, que é uma situação bem similar ao que ele faz agora. Olha, não, mestre, você não vai me lavar os pés. Já demonstra todo o carinho, todo o amor que ele tinha pelo Cristo. É a mesma situação. Então a gente, quando vê essas situações, quando a gente conhece um pouco mais sobre os homens, sobre as histórias, a gente percebe que tudo aquilo que está envolvendo dentro desse lavar os pés, que o Cristo não renega nenhum deles. Ele já sabia que ele ia ser, de alguma forma, traído pelo Judas, já tinha essa certeza, nas Escrituras já mostra para ele certeza. É uma das passagens mais lindas, que é a passagem do Monte das Oliveiras, onde ele vai dizer, Pai, livrai-me desse cálice, né? Ele fala, olha, eu sei das dores, eu sei da situação, mas se você puder, me livra. É uma das passagens mais humanas do Cristo, está nessa situação. Se você puder, me livra do cálice. Se não for, se for de sua vontade, estou pronto. Né? E essa relação e essa percepção de que todos nós, independente do que tenhamos feito, teremos os pés e as bases lavadas. Basta querer. Ela é muito reconfortante. Ela nos traz a sensação de reconforto. E aí eu vou puxar um último ponto, que nosso tempo infelizmente já está se encerrando. Um último pontozinho, que é da simplicidade do ato. Toda passagem apostólica, ela é muito presente nessa percepção. O Cristo não andava com uma multidão, não chama uma multidão para seu apostolado. Ele não vai, ele não atribui uma cidade inteira dentro dos seus domínios. Ele não cria um reino, né? Ele anda com 13 seguidores. E ele vai até vilas. Quando ele vai fazer um ato de humildade, o ato de humildade dele é um ato simples. É um ato de lavar os pés dos seus irmãos. E isso já tem uma força muito grande. Ele poderia dar uma palestra e falar gigantescamente como ele fez no Monte das Oliveiras. Falar no Monte Sinai, né? Ele poderia trazer um texto gigantesco, mas ele não faz. Não é isso que ele faz. Então o trabalho que é convidado a gente a fazer não é um trabalho excepcional. Nós não somos convidados ao trabalho excepcional. Exceto se você ganhou na Mega Sena. Se você ganhou na Mega Sena, então está lá no Evangelho que você automaticamente se tornou ministro da caridade. Então, se você em algum momento recebeu esse valor, olha, rapidinho, você foi convidado, convocado a se tornar o ministro da caridade, viu? Não é para você, não. Mas não é esse o trabalho que nos pede. O trabalho que nos pede é um trabalho simples. Essa luta diária que a gente tem. É o bom combate. É o bom combate. É a dificuldade que nós temos com os nossos filhos, na nossa educação. Uma dificuldade, às vezes, que você não tem nem percepção de se aquilo está dando certo ou não, porque o feedback disso só vai vir, ou seja, o retorno disso vem daqui a 20, 30 anos, quando você já não consegue mais voltar no tempo. É a relação que você tem com os teus próximos. Esse é o convite do trabalho. São os 13 que te cercam. São os seus amigos próximos, são os seus familiares. Esse é o convite. É aquilo que a gente agora está chamando de cuidar, que é um trabalho invisível. Ninguém vai sair no jornal porque cuidou da mãe adoentada, porque cuidou do pai adoentado. Ninguém vai sair do jornal. Né? Ninguém vai ouvir as dores que você tem porque teu filho está numa situação de drogadicídio, porque seu irmão está com uma dependência química ou está pensando em suicídio. Ninguém vai ouvir as dores disso.
Não vai sair no jornal. É você. É essa luta diária. E mesmo se você escrever um livro, você não vai conseguir colocar ali toda a dor que aquilo está compreendido. É difícil. É esse trabalho, mas é esse trabalho simples. Esse é o trabalho que é convidado. É isso que a gente tem que pensar. Não vamos queimar a fome de uma vez. Não vamos realizar um ato específico e fazer tudo. Nós vamos paulatinamente, num trabalho de mísera formiguinha, prosseguir com esse pequeno trabalho que a gente nem consegue muitas vezes dimensionar essa diferença que faz. Uma vez, passando por uma irmã aqui em sala mediúnica, e a história da irmã era uma história muito triste. Ela já era o terceiro filho que ela estava criando, e o terceiro filho que estava se envolvendo com drogas. E o primeiro filho já tinha sido preso, o segundo filho tinha sido morto, e o caçula dela, que ela tinha cuidado com muito cuidado, com muito carinho, esse caçula dela também agora estava se envolvendo, e ela veio ao centro desesperada. Claro, quem não passaria por essa situação? E a sensação dela não era outra senão um fracasso. Era fracasso. Era isso. Ela se sentia falhando como mãe. Ela sentia que ela não tinha conseguido trabalhar. E aí os espíritos lembraram a ela que esses irmãos não são folhas em branco que a gente vai pautar uma história. Esses irmãos já vinham de histórias pregressas. Já tinham, cada um, uma identidade própria, um histórico próprio. E que o bem que ela tinha conseguido fazer na vida desses irmãos, ela não conseguiria dimensionar. Que a cada choro que ela secou, a cada abraço que ela deu, a cada mão que ela apertou, desses pequenos irmãos, ela em si, ela conseguiu resgatar anos de resgate emocional e espiritual. Então a gente não sabe disso. O que importa é caminhar. E caminhar, muitas vezes, vai gerar pés sujos. E é aí que nós possamos recorrer a Deus, recorrer a Jesus, sempre que a gente precisar, para poder lavar os nossos pés, para lavar as nossas bases. Jamais estamos desamparados. Jamais. Nesse caminhar, jamais estamos desamparados. O caminhar é fundamental. Não é à toa que os livros dos apóstolos se chamam Atos dos Apóstolos. Porque o apostolado do Cristo demanda atitude. Eu tenho tempo? Como é que tá? 5 minutos? Eu vou contar mais uma historinha, então. Que é uma historinha que está no livro Contos e Apostolados, também do irmão X, né? Perdão? Contos e Apólogos, exatamente. Que ele conta uma história onde a irmã era uma irmã muito beata, muito beata. E ela, cada vez mais, ela se sentia nessa obrigação de se dedicar ao Cristo mentalmente. Mas ela fazia isso dentro do seu reduto do lar. Ela lia, ela estudava, ela fazia tudo. E ficava assim, orava. Tudo que ela podia fazer, ela fazia de dentro do seu lar. Mas ela, muitas vezes, não tinha, não dividia isso aí, não trabalhava. Porque ela sentia que muitas vezes ela não deveria se misturar com a sociedade. E uma certa noite ela sonhou com Cristo vindo até ela. E na hora ela ficou muito agradecida por aquele momento, né, de, olha, ele vai me trazer o paraíso, ele vai me trazer... O que será que ele veio me fazer? Ele veio me fazer uma revelação? Ele veio me trazer o resultado? E aí o Cristo vem e, passa por ela e não fala nada. E aí ela vai encontrar com o Cristo do lado de fora da casa. E aí vem e ela fala assim, Cristo,
eu pedi tanto por você, e você, quando você veio isso, você passou por mim e não falou nada. E ele falou assim, eu tenho mesmo algo para te falar. Tem um irmão aqui que está precisando de ajuda. Eu preciso que você ajude ele. Então esse irmão aqui está sem pai, está sem mãe, ele está precisando de uma pessoa para cuidar. E aí quando ela acorda, ela entende a mensagem. A gente não deve agasalhar nossos conhecimentos, nosso estudo dentro de casulos de adoração. A forma da gente adorar o Pai, a forma da gente adorar o Cristo está na lei do trabalho, está no caminhar, está em se buscar fazer o melhor. E mesmo que a gente muitas vezes não vá conseguir atingir esse melhor de pronto, então você vai eventualmente entregar uma doação, e aquilo em si, de alguma forma, vai te fazer um bem, mas aquilo depois vai ficar assim, mas será que eu estou fazendo bem para essa pessoa? Será que ela não está usando para droga? Será que... Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Eu dei um dinheiro para aquele homem, mas ele não vai dar de nada, porque ele vai usar para bebida, e isso não vai valer de nada. Não cabe a gente julgar. O seu trabalho é servir da melhor forma que você conseguir. Pensando nessa ideia, é que você vai construindo cada vez mais, e aí não é um trabalho sozinho, vale a pena criar uma comunidade, vale a pena estabelecer uma comunidade para isso, vale a pena vir dentro do centro, desenvolver trabalhos, desenvolver tarefas, desenvolver ambientes no centro, na cidade, dependendo da cidade, nos trabalhos que você consegue desenvolver, porque em grupo a gente consegue mais. Como eu falei lá no início, a evolução não é linear. Não é você que está com a razão. As pessoas têm percepções diferentes do mesmo quadro. E estão certas muitas vezes. Assim como você pode estar certo também. Então essa diversidade engrandece o trabalho, engrandece o grupo. Então, trabalhemos, irmãos. Essa é a mensagem do Cristo, porque o Cristo vai estar lá para lavar os nossos pés.